Atento à palavra, não deixa nada desconcentrar você, porque hoje eu vou mostrar algumas coisas, como o inimigo ele trabalha contra a sua vida, ok? Então, ao mesmo tempo que você vai identificar de que forma o inimigo pode estar trabalhando contra você, para tirar você da igreja, para tirar você do caminho de Deus, eu vou te dar também as estratégias para você vencer as armadilhas de Satanás. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, cadê? Tá aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse tragar é o mesmo que destruir você. Então, o diabo ele só tem uma meta contra as nossas vidas. A única meta do diabo é tentar nos tragar, é tentar nos destruir. E como é que ele pode, na verdade, tentar nos destruir? Então, ele vai ter alguns planos. O inimigo ele vai armar algumas coisas para fazer você escorregar na sua fé. Agora, presta atenção. Nesse texto, a Bíblia diz que a gente deve ser sóbrio. Você sabe o que significa a palavra sóbrio? Eu pesquisei hoje, e a palavra sóbrio significa uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, e uma pessoa que não se encontra sobre o efeito de álcool, não está intoxicado pelo álcool. Amém, pessoal? Por exemplo, quando você vê uma pessoa andando na rua, e essa pessoa que está andando na rua, ela está às vezes quase que caindo, ela vai tropeçando, ou ela não consegue andar em linha reta, não precisa ninguém dizer, você já sabe que a pessoa está o quê? Alcoolizada, sim ou não? É ou não é verdade? Foi hoje ou foi ontem, não foi? Foi ontem, eu acho. Nós estávamos caminhando, eu e você, na praça, e aí a gente estava fazendo caminhada, e uma pessoa veio na direção da pastora Shirley e quase topou com a pastora Shirley, que eu fiquei até com ciúme, eu pensei que ele ia abraçar a pastora Shirley, né? Porque ela estava caminhando, ela estava andando assim, em linha reta, eu do lado dela, né? Muito grande, fazendo a segurança dela, e aí nós estávamos lá, e aí vinha uma pessoa, até então nós não tínhamos percebido que a pessoa estava alcoolizada, mas quando ela foi chegando perto, ela começou a andar assim, ela começou a andar assim, ela começou a andar assim, e a pastora Shirley, parece que também na hora ficou embriagada por ele, e aí ele ia para cá, a pastora Shirley foi, aí ele foi para cá, a pastora Shirley foi, aí ele foi para cá, e eu falei, vamos se abraçar, e eu pensei, eu vou ficar segurando vela, né? Aí depois que ele passou, a pastora Shirley falou assim, nossa, quase eu me alcoolizei também junto com ele, viu? Porque estava bem forte, era ou não era? Não era? E aí, eu tinha até programado a gente sair, lanchar, mas depois disso eu realmente fiquei com muito ciúme, então acabei desistindo da gente ter uma noite ali juntos, né? Então, uma pessoa sóbria é uma pessoa não alcoolizada, é uma pessoa que ela fala as coisas com consciência. Pode baixar o fundo, Renato, por gentileza. Uma pessoa, quando ela está alcoolizada, você vê que geralmente ela não fala coisa com coisa, sim ou não? É ou não é? Você vê que às vezes ela está falando e está gritando bem alto, e você fala, calma, mas não precisa gritar, né? Estou te ouvindo. Você vê que quando a pessoa está sóbria, às vezes ela está andando na rua e a cueca está aparecendo, está caindo o short, e ele não está nem aí, sim ou não? Você vê que a pessoa está na rua, quando ela está alcoolizada, ela deixa o celular pelos cantos, ou seja, ela não tem consciência do que está fazendo. Agora escuta, por que eu estou falando isso para você? Porque a primeira e maior estratégia de Satanás é fazer com que você não fique sóbrio, é fazer você perder a noção do que você está fazendo, sim ou não, pessoal? É fazer você se embriagar pelo pecado, é fazer, na verdade, você
perder o equilíbrio, é você deixar de ser moderado, deixar de ser equilibrado, ao ponto que você fica fazendo coisas que vão desagradar a Deus. Então, para você entender melhor, né? Você vê que Satanás, ele pode usar algumas coisas que vai tirar a sobriedade, ou seja, vai fazer você perder, né? Ou seja, o seu equilíbrio. Então, algumas coisas que Satanás pode usar para te causar isso. Primeira coisa, raiva. Quando a pessoa está com raiva, vê se você concorda comigo, geralmente ela fala o que na verdade ela não poderia falar, sim ou não? Você vê que quando a pessoa está dominada pela raiva, ela é capaz de trazer xingamentos, ela é capaz de falar impropérios, de falar palavrões, de falar palavras de baixo calão, e até então aquela pessoa era uma pessoa calma, era uma pessoa equilibrada, mas no dia que a raiva entrou dentro dela, ela deixou de ser o quê? Sóbrio. Então ela teve uma reação que surpreendeu a todos. Então por isso que o inimigo às vezes, ele vai tentar colocar uma semente de raiva dentro de você, e essa semente de raiva pode levar você a ter um comportamento que vai desagradar a Deus, falar coisas que vão desagradar a Deus, ou seja, agir de forma que vai desagradar ao próprio Espírito Santo, sim ou não, pessoal? Amém? A segunda coisa que o inimigo ele pode fazer para que você não fique sóbrio é a inveja. Você sabe que essa semana aquele cantor faleceu, né? Mas uma das suspeitas aí é que o amigo dele lá, estão investigando, e parece que o amigo dele tinha inveja dele. Não sei se alguém ouviu isso aqui, mas eu ouvi muito falar sobre isso essa semana, né? Que o amigo dele tinha assim, inveja dele, e parece que o amigo pode ou não, estou falando aqui, mas pode ou não ter incentivado ele a pular da sacada do prédio onde ele estava. Então, uma pessoa, quando ela está sob o efeito da inveja, ela é capaz, na verdade, de perder a noção do que ela está fazendo. O que é a inveja? A inveja é você querer a vida do outro, é você querer estar no lugar do outro. Por exemplo, eu sempre quando falo de inveja, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu acho que ele é muito válido para os dias que a gente vive. Às vezes você coloca uma amiga dentro da sua casa, e essa amiga daqui a pouco, ela pode ter inveja do seu casamento, ao ponto que ela imagina vivendo com o seu marido, e ela é capaz de fazer qualquer coisa para tirar você do seu próprio marido. Concorda comigo, sim ou não? É ou não é verdade? Ela é capaz de fazer trabalho, até um trabalho de feitiço. Por que ela faz isso? Porque ela não está sóbria. Ela quer o seu marido, custe o que custar. Ela quer a sua vida, custe o que custar. Ela tem inveja das suas roupas. Ela tem inveja porque você sabe que uma pessoa, a maior raiz de inveja, você sabe qual é? É a pessoa quando é amada. Você já viu? Por exemplo, quando a pessoa ela é amada, você pode ter certeza que ela vai, sem querer, mas ela vai trazer inveja para a vida dela. Porque quem não é amado vai ter inveja de quem é amado. Por que às vezes aquela amiga está tendo inveja dela? Porque, na verdade, o marido demonstra amor, o marido demonstra proteção, trata com respeito, coisa que às vezes o marido dela não está fazendo. Então, quando ela entra nessa casa, ela fala: poxa, mas eu queria ser assim, eu queria que o meu marido me tratasse assim, eu queria ter um marido como esse, eu queria ser amada como ela é. Você vê que às vezes a pessoa tem inveja porque fulano tem muitos amigos, porque fulano é muito carismático, mas a pessoa, ela pode alimentar o sentimento de inveja, e ao mesmo tempo que ela alimenta o sentimento de inveja, ela perde, né, a noção, perde o equilíbrio, e ela é capaz de fazer qualquer coisa para prejudicar o outro, sim ou não, pessoal? Amém? Está claro isso? Então, tudo que eu estou falando aqui é para você, na verdade, pensar em limpar o seu coração.
Se você é essa pessoa, você tem que, a partir de hoje, tratar e dizer assim, ó, eu vou fazer uma limpeza no meu coração, eu não vou alimentar esses sentimentos, né, que não vêm de Deus. Uma outra coisa que o diabo pode usar contra você, para fazer você perder a sobriedade, perder o equilíbrio, é na verdade os traumas. Às vezes lá na sua adolescência, quando você era criança, talvez alguém abusou de você, talvez alguém tocou em você, e até hoje você sente nojo de homem, até hoje você sente raiva de homem, até hoje você não gosta dos homens, né? Você culpa o homem, você culpa as pessoas por aquilo que você passou, né? Então aquilo vai sujando você, aquilo... Quando algum homem tenta se aproximar de você, você logo não fica mais sóbrio, você fica com raiva, você quer falar um bocado de coisa, sabe? Você cria uma aversão àquilo, e aquele trauma você pode carregar ele por longos e longos tempos, até um dia você conseguir se libertar, né? Uma outra coisa que o diabo pode usar também, para tentar fazer você perder o equilíbrio, é o medo. Você vê que uma pessoa quando está com medo, ela não tem noção do que ela está fazendo, né? Tem gente que quando está com medo, morde os dentes, fica apertando os dentes, né? Tem gente que quando está com medo, não tem noção da reação dela, ela tem uma reação inesperada, ela tem uma reação que na verdade surpreendeu a todos, porque na verdade ela foi dominada por esse sentimento. Uma outra coisa também é a vingança. A pessoa, ela foi traída, mas ela colocou no coração que ela ia se vingar, seja do marido ou seja da esposa. E isso ao ponto que ela quer se vingar, mas a vingança dela é para o outro saber, é para o cônjuge, né? Para a esposa ou para o marido saber. Ela não quer só fazer uma vingança assim, eu vou fazer, eu vou esconder, não, eu vou fazer, mas eu quero que ele descubra, porque eu quero que ele passe pelo que eu passei. Ou seja, a pessoa que está falando isso, ela perdeu o equilíbrio. Ela não está mais sóbria. Por quê? Porque ela não consegue enxergar as consequências que ela vai trazer para a vida dela. Primeiro, que ela vai se sentir suja com Deus. Segundo, que provavelmente a relação dela pode acabar de uma vez, a família dela pode ser destruída de uma vez. O diabo enganou ela, sabe, de uma forma que ela achava que não poderia perder a família, e perdeu a família. Tudo movido por um desejo de vingança. Ok? Uma outra coisa é a pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada, ela também, ela deixa de ser sóbria. Por quê, pastor? Por que muitos jovens e adolescentes com 15, 16 anos acabam fugindo de casa? Porque eles não estão sóbrios. Não tem como dar certo um relacionamento de 15, 16 anos, fugir para a casa de uma pessoa lá do interior, de ir para uma outra, não tem como. Você pode, eu não estou aqui dizendo que com 15, 16 anos você não pode ter um relacionamento, né? Particularmente a nossa igreja sempre incentiva a partir dos 17 anos, mas com 15, 16 anos, se você começar um relacionamento, no mínimo, você tem que ser sóbrio. Como é que é sóbrio? Primeiro, se fundamentar nesse relacionamento com a palavra de Deus, se fundamentar com os teus líderes, com os teus pais, conversando, olha pai, olha mãe, a gente está pensando em construir a nossa relação, a gente está pensando em viver junto. É que nem eu estava falando lá em casa, sabe, para o Cauê e para a Heloísa ontem na mesa, eu estava dizendo, olha, vocês, antes de entrar em qualquer relacionamento, ou antes de, na verdade, casar, por favor, não vão casar sem antes ter, na verdade, um trabalho, porque a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. Então às vezes está lá fazendo 1001 planos, porque um está apaixonado pelo outro, mas se não tiver trabalho, não vai ter renda, não vai ter dinheiro, não vai ter como viver. Olha, escutem bem, saiu uma pesquisa científica dos Estados Unidos, que 75% dos divórcios que acontece por causa de uma crise financeira. E a crise financeira, ela é capaz de levar um casal a se separar. Porque daqui a pouco a mulher começa a se queixar, porque ela quer arrumar o cabelo, ela quer usar um perfume, ela quer andar cheirosa, ela quer colocar uma roupa bonita, e o marido nunca dá condições para que ela faça isso. E às vezes o marido também
ele quer, sabe, ele quer conquistar as coisas, ele quer ter a moto dele, quer ter o carro dele, quer ter a casa dele, mas nunca tem dinheiro para isso, sabe? Porque na verdade eles não planejaram aquela relação. Aí uma hora mora com os pais, outra hora mora com os sogros, outra hora mora numa casa emprestada, outra hora mora e vira aquela bagunça a vida da pessoa. Então, estar apaixonado, às vezes o inimigo pode se usar desse sentimento para atrapalhar os seus planos, para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar a sua própria relação com Deus. Porque se você não está bem casado, se você não está tendo um bom relacionamento com a sua esposa, você pode estar prejudicando o seu relacionamento com Deus. E outra coisa, você vê que uma pessoa, quando ela não está bem no casamento, você vê que ela geralmente é vencida pelo desânimo. Ela anda cabisbaixa, o mundo não fica mais colorido, o mundo fica preto e branco, não tem graça mais viver. Porque ela vai para casa, chega em casa é um inferno. Sabe, toda hora que ela chega em casa são brigas atrás de brigas, etc, etc. Mas por que às vezes essas brigas estão acontecendo? Porque quando vocês se envolveram, estavam tão apaixonados um pelo outro, que vocês na verdade não conseguiram se planejar para construir a casa, para se formarem na faculdade, para ter um bom trabalho, para passar num concurso. Porque a hora que você assume o compromisso, tudo que você planeja vai ficar um pouco mais difícil. Não é só viver no mundo da fantasia, pastor, eu amo ela me ama e a gente vai ser feliz. Não, entenda que qualquer relacionamento nós vamos passar por dificuldade. Sim ou não, pessoal? É ou não é? Então, a gente conversa muito lá em casa com os meninos, né? Se eles quiserem errar, eles vão errar por conta própria, mas dizer que não foram ensinados, eles não vão poder dizer. Né? Como eu falei algumas semanas aqui, mas eu vou repetir agora, eu estava falando para eles, né? Primeiro tem que ter um trabalho, vocês têm que, sabe, ver quais são os planos da vida de vocês. A outra coisa, quando vocês forem pensar em ter um filho, vocês não podem cometer o erro que eu e a mãe de vocês cometemos, que a gente não quer que vocês cometam. Pelo menos um ano antes, façam um plano de saúde. Faz um bom plano de saúde, e aí, porque termina a carência, depois de terminar a carência, vocês engravidam lá, e aí vai poder dar um bom parto, porque a mulher, quando ela engravida, ela fica muito sensível, sim ou não? Então ela quer ser bem cuidada durante a gravidez, ela quer ser bem acompanhada por um médico, ela quer ir se ela puder não ir para o hospital público, ela não quer ir, se ela puder ir para um hospital particular, aonde ela vai ser bem acompanhada, aonde o pai vai estar ali do lado assistindo, depois tem até a gravação do DVD, sabe, ali, sabe, tudo do bom e do melhor, porque o plano de saúde, se você faz isso, você consegue acertar. Mas quando a pessoa não está sóbria, quando a pessoa não está pensando, sóbria é como se você perdesse o equilíbrio, perdesse a noção das coisas lá da frente, você vai fazendo tudo errado, você vai cometendo erros atrás de erros, e aí daqui a pouco, a sua vida se torna um erro, e aí a culpa não é de Deus, a culpa não foi de Deus, a culpa foi sua, porque você não planejou a sua vida, você não planejou as fases que você ia passar na sua vida. Sim ou não, pessoal? É ou não é verdade? Amém? Está claro isso? Ainda bem que hoje aqui tem bastante jovens, porque eles já estão ouvindo esses conselhos. Porque olha, quem dera eu, na idade de vocês, ter ouvido essas orientações que vocês estão ouvindo agora. O que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo o quê? Ou seja, a sobriedade, eu estou deixando vocês sóbrios, eu estou deixando vocês conscientes para tomar as decisões corretas daqui para frente. Amém, pessoal? Sim ou não? Uma outra coisa que o inimigo usa também para fazer você deixar de ser sóbrio é a tristeza. Você vê que quando a pessoa está triste, ela na verdade ela se isola, ela fica longe de todo mundo, ela não tem vontade de falar com ninguém, ela se torna uma pessoa fria, calculista, ela se torna uma pessoa, desculpa a expressão, mas assim, amarga, azeda, de pouca conversa, sabe? E ela não sabe, mas ela está indo cada vez mais para o fundo do poço, ela está indo cada vez mais para o buraco. Então o diabo é capaz às vezes de criar uma situação
para que a tristeza possa abalar a sua fé, para que a tristeza possa destruir o seu relacionamento com Deus. E por que eu coloquei isso aqui de tristeza? Porque eu creio que a tristeza, ela pode levar uma pessoa a ser vitimista. Olhe para mim, por gentileza. De tudo que eu vou falar aqui hoje, assim, eu queria muito que você prestasse atenção agora, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e graças a Deus a minha esposa também, é que a gente não procura se fazer de vítima, né? Ou seja, a pastora Shirley hoje estava conversando com a mãe dela, e eu ouvi quando ela disse assim: mãe, a gente já passou por tantos problemas aqui, e vocês nem sabiam dos problemas que a gente estava passando, vocês só ficaram sabendo depois que a gente superou o problema. Mas quando uma pessoa ela está triste, a tristeza está dentro dela, você vê que ela quer que todo mundo tenha pena dela, ao ponto que ela se torna assim uma vítima de tudo. Mas não é isso que Deus quer de você. Não é isso, porque quando você se torna vítima, você se torna um peso para as outras pessoas, porque parece que todo mundo agora vai ter que te ajudar. Todo mundo agora vai ter que ficar preocupado com você. Já basta as nossas preocupações, sim ou não? É ou não é? E aí todo mundo tem que parar a vida para falar assim, ó, estou preocupado com fulano, estou preocupado com... né? Todo mundo tem que estar agindo ao seu favor. E como não é ser vítima? É quando todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui vai passar por problema. Mas quando você mesmo passando pelo problema, você não deixa a tristeza te abater, você não deixa a tristeza te parar, você se torna, não sei se você já ouviu essa palavra, mas é uma palavra chamada resiliente. O que é resiliente? É uma pessoa que ela consegue dar a volta por cima, é aquela pessoa que derrubaram ela, prejudicaram ela, mas ela sacode a poeira, sabe? Ela sacode a poeira, ela toma banho, ela troca de roupa e ela sai para dar a volta por cima. Ela sai mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos obstáculos, ela sai dali para dar a reviravolta na vida dela. E ela é responsável por isso, porque ela sabe que ela está com Deus, ela sabe que ela está forte com Deus. Amém, pessoal? Sim ou não? Eu gosto muito daquele texto que Davi foi para uma guerra. E quando Davi foi para a guerra, ele deixou a esposa, deixou os filhos, e os soldados que foram com ele para a guerra também deixaram as suas famílias lá, e eles ficaram lutando algum tempo. Quando eles voltaram, quando eles chegaram no acampamento onde eles haviam deixado as famílias, tinha vindo um outro exército, e esse outro exército havia roubado, havia levado todos os familiares deles. E a Bíblia fala que Davi chorou amargamente, os soldados choraram amargamente. E aí, por isso que às vezes Deus escolhe você, porque a Bíblia fala que Davi, que era o rei, ele era o primeiro a ir para a guerra, e ali ele chorando, sentindo falta da esposa, sentindo falta dos filhos, porque você vai para uma guerra, quando você volta, você quer estar junto dessas pessoas. Quando você faz uma viagem, quando você volta, você quer estar, sabe, junto das pessoas que você mais ama, porque você está morrendo de saudade. E já pensou, quando Davi chegou, ele recebe uma péssima notícia: olha, o exército fulano veio aqui, levou sua esposa, levou teus filhos, e todos eles estão prisioneiros, lá no acampamento tal. E aí Davi chorou amargamente. E aí, quando Davi chorou, a Bíblia fala que Davi consultou a Deus, perguntou para Deus se era para ele ir lá e atacar. Deus falou: vai que eu estou contigo. E aí Davi reúne 600 homens. Desses 600 homens, só que eles estavam cansados. A Bíblia diz que eles estavam muito cansados, porque eles haviam acabado de chegar da guerra. E quando eles estavam caminhando para ir para uma outra batalha, mas agora era uma batalha para trazer a família deles de volta, que era a batalha talvez mais importante da vida deles, a Bíblia fala que dos 600 homens, 200 pediram para ficar, porque não aguentaram o cansaço. E esses 200 homens ficaram no acampamento, e Davi com 400 homens, mesmo desfalcado, falou: não, a gente vai, nem que a gente vai morrer, porque a gente está cansado, mas a gente não vai perder a nossa família. E eles foram, e a Bíblia diz que eles chegaram lá, venceram a batalha, trouxeram as famílias de volta, até dos 200 homens que haviam ficado, Davi trouxe também os familiares deles. E eles pegaram também os despojos, né, da guerra. O que é o despojo? Ou seja, eles trouxeram riquezas de lá também. Além deles recuperarem a família, eles voltaram de lá mais ricos do que antes. E eles repartiram a riqueza
com os 200 homens que haviam ficado pelo cansaço. Agora escute, às vezes talvez a sua vida está assim. Você fala, pastor, eu não estou aguentando, eu estou cansado de tanto problema, eu estou cansado de tanta luta, eu estou cansado de tanta coisa contrária, tanta tempestade. Mas você está cansado, talvez porque você não está lutando, você não está reagindo, você não está sendo como Davi. Tem gente que a zona dela é a zona do choro, é a zona do sofrimento, é a zona do vitimismo. Não, tem que ser como Davi. Você vai fazer como Davi, mesmo cansado, você vai dizer, não, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou sacudir a poeira, eu vou agora para uma outra batalha, é a batalha mais importante da minha vida, eu vou recuperar o que o Satanás roubou da minha vida. E às vezes o inimigo está roubando tanta coisa de valor seu, está roubando a sua alegria, está roubando a sua paz, está roubando os teus filhos, está roubando a sua família, e você está lá cansado, só chorando, só mendigando, só se fazendo de vítima. Você não tá sabendo como lutar. Sabe por que você não está sabendo como lutar? Porque você está dando lugar à tristeza, ao sentimento, você está dando lugar às coisas negativistas, e não pode. Amém, pessoal? Davi era ou não era um homem de Deus, sim ou não? Claro que era. E às vezes a gente pode ser enganado para pensar assim, então, como eu sou homem de Deus, eu não posso passar por isso. Você vai passar por isso. Só que o que faz a diferença é como você vai reagir diante disso. Tem gente que vai passar daqui para frente a vida inteira dentro de um lugar chamado tristeza, se fazendo de vítima, se fazendo de coitado, como se só ela estivesse passando por aquele problema, como se só ela estivesse sofrendo por aquele problema. Não, todo mundo aqui passa por isso, mais cedo ou mais tarde, sim ou não? Amém, pessoal? Então, você tem que se tornar, na verdade, assim, sabe, resiliente, forte, saber tirar forças da onde não tem força, saber ser forte da onde, na verdade, você está fraco. Que foi que Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Josué, seja forte e corajoso. Amém, pessoal? Sim ou não? Mas o inimigo, às vezes, ele coloca a tristeza e você paralisa com aquela tristeza. Uma outra coisa que pode fazer você deixar de ser sóbrio, escuta bem, olha para mim, por gentileza, é a alegria. Você sabia que tem gente que não sabe lidar com a alegria? Por exemplo, ela está na igreja, ela é um cristão, só que ela gosta muito de futebol. Naquele dia, o time dela ou dele foi campeão mundial, e ele está muito alegre, ele está muito feliz. E aí, ele está lá no grupo do WhatsApp do trabalho, o pessoal está marcando, olha, vamos comemorar, né? O melhor time do Brasil, São Paulo, foi campeão mundial, vamos comemorar. Aí ele vai lá para o ambiente de trabalho, ele está tão alegre, chega lá, começa a rolar bebida, ele não bebia, mas naquele dia, por ele estar tão alegre, ele aceita tomar um copo de quê? De cerveja. E aquele copo de cerveja ele não sabe, mas é a desgraça da vida dele. Sim ou não? É ou não é? Por quê? Porque ele não sabe lidar com ela. Porque naquele dia ele estava tão alegre, tão feliz, porque o time dele não era campeão há 20 anos, naquele dia foi campeão. E aí, na verdade, o que acontece? Ele deixou de ser o quê? Sóbrio. Deixou de ter consciência das coisas, porque ele estava muito feliz. Eu lembro de uma história, não sei se alguém viu, não lembro o ano também, de um homem que, no dia do casamento dele, ele casou, teve a cerimônia, e muito bonito e tal, e aí ele, acho que tomou champanhe, né? Ele tomou champanhe, e ele teve infelizmente uma péssima ideia, provavelmente estava muito feliz pelo casamento, né? Deveria estar casando realmente com alguém que ele estava muito apaixonado, e ela também, e etc. E aí teve uma hora que ele sai do salão lá onde estava acontecendo o casamento. Poxa, eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo dessa história, né? Passou até no jornal. E aí ele pegou, colocou uma taça aqui no bolso. Alguém lembra dessa história? E ele colocou, lembra? Ele colocou uma taça aqui no bolso e ele foi falar com alguém do outro lado da rua. E ele estava andando e aí ele tropeçou na sarjeta ali no meio fio, caiu, a taça quebrou e ele rompeu um vaso
e ele teve uma hemorragia, perdeu muito sangue, e ele chegou no hospital, mas não conseguiram salvar. Ele morreu no dia do casamento dele. Olha para mim. Estou aqui falando sem saber, mas eu acredito que uma pessoa que está sóbria, ela não vai colocar uma taça bem aqui, porque ela sabe dos riscos de colocar uma taça bem aqui, até porque a taça ela é muito frágil, né? Eu não tenho coragem de colocar uma taça aqui, sim ou não? Você tem coragem de colocar uma taça aqui, né? Uma taça de vidro, ou sei lá, de cristal, mas eu creio que era de vidro, né? Porque se quebrar, vai cortar você, claro, né? O cantor se jogou lá do quinto andar, provavelmente não estava sóbrio, né? O que é sóbrio? Não estava com o pleno juízo, não estava equilibrado, não estava moderado. Tanto que eu vi as fotos lá, tinha champanhe, tinha uísque, drogas, etc, etc. Se tivesse sóbrio, não teria perdido a vida. Está vendo como é importante? Por isso que Deus fala, ó, você quer vencer o diabo? Nunca deixa de ser o quê? Sóbrio. Só que o diabo, ele é muito esperto. Então, às vezes, no seu momento de alegria, que você acha que não tem problema nenhum, você pode, às vezes, ser vencido pelo diabo. Amém, pessoal? Sim ou não? Ok? Uma outra coisa que pode fazer você perder também, deixar de ser sóbrio, eu acho que isso aqui é muito importante, vale muito para os jovens também, é a pessoa relaxada. Não sei se vocês sabem, mas tem uma palavra, não sei se vocês sabem o significado, tem uma palavra que chama ocioso, não sei se vocês já ouviram falar. O que é que significa ocioso? É quando a pessoa está relaxada, é quando ela, não tem plano de fazer nada, ela só quer fazer o que ela quer ali, e eu vou ficar só no celular hoje a tarde todinha, né? E quando às vezes você está muito relaxado, você deixa de ser o quê? Vigilante. Então às vezes você está muito relaxado, você está só vendo vídeo, daqui a pouco você começa a ver um vídeo de uma pegadinha, que é uma pegadinha, que já é uma mulher sensualizando, daqui a pouco o YouTube já joga um outro vídeo com uma mulher quase que nua, mas você está relaxado, você não está preocupado com nada, você não está nem preocupado com Deus, porque a sua vida, né, não está tão bem assim com Deus, e aí você vai relaxando, ao ponto que você deixa de ser sóbrio, ao ponto que você começa a ver o que não era para você ver, ao ponto que você está lá pelo Instagram, pelo Facebook, começa a entrar em perfil de mulher, só porque alguém te mandou uma solicitação de amizade, você entrou lá, quando você entrou, você fala, uau, né? Só tem foto dela de biquíni, e aí você falou, eu não vou ver, mas aí você não aguenta, você vai, aí você olha de novo, você estava tão relaxado, que você deixou de quê? De vigiar. Você estava às vezes tão relaxado, que alguém te mandou uma mensagem no telefone, uma mulher, e você respondeu, e dali em diante começou uma troca de mensagem, uma troca de conversa, e infelizmente, né, pode acontecer uma tragédia ali. Sim ou não? Por quê, pastor? Porque quando você está muito relaxado, você deixa de ser o quê? Vigilante. Por exemplo, um soldado que vai para a guerra, ele não pode estar relaxado. Ele não pode estar lá no meio do campo de batalha, pega minha mochila aqui, coloca aqui, eu vou deitar um pouquinho, eu vou dar um cochilo, eu vou relaxar um pouquinho. Capaz dele acordar com um tiro na cabeça. Sim ou não? É ou não é? Porque quando você está numa guerra, você tem que estar o quê? Sóbrio. Tem que estar o quê? Vigilante. Sim ou não, pessoal? Amém? Escuta bem. Tudo isso que eu estou falando é para você, na verdade, redobrar a sua atenção daqui para frente. Eu vou repetir. Cuidado com a raiva, cuidado com a inveja, cuidado com os traumas, cuidado com os medos, cuidado com a vingança, cuidado quando você estiver apaixonado ou apaixonada, cuidado com a tristeza, cuidado com o excesso de alegria, cuidado com o excesso de relaxamento. Porque tudo isso pode deixar e pode, na verdade, levar você a deixar de ser sóbrio, de ser equilibrado e de ser vigilante. Amém? Então o inimigo sempre vai tentar fazer você perder o equilíbrio. Agora eu vou te dar um exemplo na Bíblia, de como uma pessoa, mesmo conhecendo a palavra, ela pode cair em algum desses erros que eu falei aqui. Coloca para mim, Atos capítulo 5, versículo 3. Olha como o diabo
ele é astuto, ele pode enganar a pessoa tão fácil, tão rápido. Atos 5:3, olha o que diz aqui, ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Não, calma, deixa lá. Quem foi que levou Ananias a mentir? Quem foi? Satanás. Por que Satanás levou Ananias a mentir? Porque ele não estava o quê? Sóbrio. Não estava o quê? Vigilante. E às vezes o inimigo pode levar você a mentir. Às vezes, por exemplo, a sua esposa pergunta: onde você está? Aí você fala: estou no trabalho, sendo que você às vezes está na casa de um amigo. Você só não quis falar para não ter o quê? Atrito. Porque se ela descobrisse que você não estava fazendo nada demais, mas você só não quis falar, porque se ela descobrisse que você estava na casa daquele amigo, você talvez pensou: poxa, eu vou ter problema, ela vai ficar muito zangada, por que eu saí do trabalho e não fui direto para casa? Aí você preferiu o quê? Mentir. Eu vou falar que eu vou ficar até mais tarde no trabalho. E aí, nessa hora é que Satanás, ele pode ganhar força com você, porque a Bíblia fala que ele é capaz de influenciar uma pessoa a contar mentira. Está aqui, ó. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você sabe o que acontece com Ananias depois disso aqui? Alguém sabe? Depois leia toda a história, muito interessante essa história. Você sabe o que acontece com Ananias depois disso? Ele morreu. Aí Pedro disse para ele: Ananias, você não mentiu a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que ele caiu duro. É como se ele tivesse uma parada cardíaca e ele morreu. Mas se ele tivesse vigilante e sóbrio, ele não teria cometido aquele pecado contra o Espírito Santo. Segunda coisa que Satanás pode também te influenciar. Coloca aí Apocalipse capítulo 12, verso 10. Olha o que diz. Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Lembra que eu falei aqui sobre trauma? Qual é o plano de Satanás às vezes? É te acusar. É te acusar. Ele fica te acusando de tudo. Ele fica te acusando dos teus erros. Ele fica lembrando dos teus pecados. Ele fica lembrando das tuas falhas. Você vem para Jesus, você pede perdão, Jesus te perdoa, mas de vez em quando Satanás vai lá e coloca aquele pensamento para... Por exemplo, olhe para mim, por gentileza. Nós já atendemos muitas pessoas, e eu até questionei a pastora Chile sobre isso, que quando uma jovem, uma menina, ela é abusada, às vezes ela chega na igreja e ela que carrega a culpa, sendo que ela é vítima. Às vezes ela tinha 5, 6, 7 anos, tinha um vizinho que tocou nela, sabe, tocou nela, e ela às vezes já estava grande, e ela fica lá se culpando. É ou não é verdade, sim ou não? Ela fica lá se condenando, falando: eu que fui a culpada, porque que eu não, sabe? E o diabo desgraçado, maldito, tenta colocar na cabeça dela que ela que é a culpada. Ele fica acusando ela, e a Bíblia fala, acusa a pessoa de dia e de noite. Agora, olhe para mim as mulheres, por gentileza, e também olhe para mim os homens, principalmente os que são casados. Se houver uma traição, se você perdoou, ou se houve alguma situação em que você perdoou um ao outro, você não empresta a sua boca para o diabo, para ficar acusando, lembrando a pessoa do que ela fez. Você não me engana, eu lembro do que você fez. Poxa, a Bíblia fala que o diabo já está acusando a pessoa de noite, e você está lá acusando também? Poxa, você nunca mudou. Poxa, você continua mentiroso. Poxa, você continua o mesmo cafajeste diante. Você continua o mesmo mau caráter diante. Então, às vezes, nem precisa do diabo. Desculpa a minha sinceridade, mas às vezes você já está emprestando a sua boca para o diabo, para ser um acusador. Sim ou não, pessoal? Por isso que a pessoa às vezes não consegue mudar, porque ela não está tendo ajuda sua. Você está toda hora acusando ela, do erro dela, lembrando ela do que ela falhou. Sim ou não, pessoal? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5.
Olha o que o diabo também pode fazer para tentar te destruir. Esse texto é muito forte, presta atenção. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, olha só, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Olhe para mim, eu já vi muitas mulheres cometerem um erro gravíssimo, que eu vou abrir os olhos de vocês agora, principalmente para quem é casado. Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de sexo lá em casa para o meu marido. Não faça isso. Não faça isso. Se você tiver um problema com seu marido, resolva o mais rápido possível. Resolva. Chame ele, seja sóbrio, equilibrado, moderado. Não vai fazer besteira não para piorar a situação. Porque a pessoa fala assim, também agora ele vai me pagar. Quando ele vier me procurar também, ele vai ver. Eu vou me negar para ele. Não faça isso. Porque a Bíblia diz que quando você faz isso, a Bíblia fala que você está dando vantagem para Satanás. Então, se você tiver um problema com ele, chame ele e resolva. Seja sóbrio, seja equilibrado, seja inteligente. Fala do que você não gostou dele. Se ele brincou de mau gosto, se ele teve um comportamento que não foi correto, fala. Agora não vai fazer besteira não, de ficar se negando. A Bíblia fala que você que é mulher só pode se negar para o seu marido, e você que é homem, que eu acho muito difícil, só pode se negar para sua esposa se houver comum acordo entre eu e ela. Como, pastor? Por exemplo, período menstrual. Eu não posso ter. Eu tenho que ter a consciência que eu tenho que respeitar o período menstrual dela. Segundo, ela ou ele adoeceu, está fazendo tratamento, tomando remédio, e o médico falou, vocês vão ficar aí uma semana, os dois tomando remédio, e não pode ter relação. Consentimento. Outro, se os dois forem da igreja, como nós somos, a gente está fazendo um período muito forte de jejum e de oração, e geralmente quando você faz jejum, você fica muito fraco, você não tem vontade realmente de ter relação com a sua esposa, porque você está muito fraco, você não quer gastar energia, aí você fala, Shirley, só quando terminar o meu jejum, tá? Estou fazendo aí 21 dias de jejum, até 6 horas, nesse período não me procura, e o melhor é que você me acompanhe também nesse jejum. E aí os dois entram em jejum e ficam mais espiritual do que antes, sim ou não? Está dando para entender, pessoal, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? De verdade? Eu queria soltar uma bomba aqui no meio, para todo mundo acordar de uma vez logo, né? Amém? Mas eu vejo às vezes as mulheres, sabe, assim, com esse tipo de comportamento, né, se privando, se negando, sabe, não pode, porque a Bíblia diz que você está cooperando para o diabo, para ele, na verdade, cometer uma incitação sexual, ou seja, cometer um pecado, desculpa, a palavra certa é essa, incitar ele a ter um pecado sexual, um pecado de adultério, ou até masturbação, né? Eu já ouvi casos que o marido falou, eu tive que masturbar porque a minha esposa não me procura mais, a minha esposa não cede mais, a minha esposa me nega a todo momento, a minha esposa todo tempo é com uma desculpa. Então a pessoa chegou pedindo ajuda, falou, pastor, infelizmente eu tive que fazer isso. Então a culpa não recai só sobre ele, recai sobre ela também, daquele pecado. Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Amém? Uma outra coisa que o inimigo pode fazer, Apocalipse capítulo 2, verso 10, vamos lá, já vamos finalizar. Vai lá, Renato. Apocalipse 2:10. Olha o que diz. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que esse texto está dizendo? Que no fim dos tempos, algumas pessoas serão levadas à prisão, porque elas não negaram a Jesus. E o diabo vai tentar de todas as formas fazer você negar Jesus. Eles vão te perseguir, eles vão tentar de todas as formas fazer você negar e não confessar Jesus. E a Bíblia fala que você, na verdade, não pode ceder à pressão de Satanás. Quando é que você vai ceder à pressão de Satanás? É quando você deixar de ser sóbrio, vigilante.
Então, quando chegar o fim dos tempos, que nós que somos cristãos, seremos perseguidos, a gente vai fugir, eles vão tentar, na verdade, matar os nossos filhos, matar as nossas vidas, porque nós vamos nos recusar a colocar o chip, a recebermos a marca da besta, e aí eles vão querer, na verdade, torturar, dizendo: nega Jesus, recebe o chip, recebe a marca. Se você deixar de ser sóbrio, vigilante, você perdeu a sua salvação. Você passou 30 anos servindo a Jesus, mas naquele dia você negou Jesus, você recebeu a marca da besta, acabou, você perdeu a sua alma. É como se você tivesse sido em vão aqueles 20 anos que você esteve sendo fiel a Deus. Então lembre-se, a igreja, nós temos avisado que no fim dos tempos, todos nós seremos o quê? Perseguidos, todos, todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai ser perseguido no final dos tempos. Não tem para onde a gente fugir. Mas você não pode deixar de ser vigilante e não pode deixar de ser sóbrio. O que é sóbrio? Você fala: poxa, bem que o pastor várias vezes pregou sobre isso, o pastor várias vezes me alertou sobre isso, de que realmente esses dias iriam acontecer, e lá você não nega, morre para Jesus, morre com Jesus, que você vai ter a sua salvação, o quê? Garantida. Amém, pessoal? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Para finalizar, Mateus 13, 38 e 39, esse aqui é o mais interessante, para finalizar. Mateus 13, 38, olha o que diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Vai para o 39, deixa eu ler, depois eu volto. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Volta para o 38. O que é que esse texto está dizendo? Que no mundo nós temos o joio e o quê? E o trigo, sim ou não? O trigo são os filhos do reino, a boa semente, aqueles que dão frutos. E o joio são os enganadores. Porque se você pegar um joio e um trigo, eles praticamente não têm nenhuma diferença. A diferença é quando você faz isso aqui, ó. O joio não cai nada, como se fosse palha seca. E o trigo cai as sementes. Essa é a única diferença. Mas se você colocar aqui um diante dos seus olhos, dificilmente você vai saber qual é o joio e qual é o trigo. A não ser que você faça isso, para você saber aonde está a semente. Aonde tiver a semente, lá está o trigo. Aonde não tem a semente, só palha seca, é o joio. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes você vai estar dentro da igreja, e tem gente que dentro da igreja é joio. Vai levar você, na verdade, a olhar para o pastor com os maus olhos, vai levar você, na verdade, a dividir a igreja, a separar você do corpo de Cristo, para daqui a pouco ter te enganado e ter te afastado da palavra de Deus. Sim ou não, pessoal? Eu vou só te dar um exemplo. Eu lembro, eu tinha acabado de entrar na igreja, eu tinha acabado de me converter, fazia pouco tempo que eu estava na igreja. Eu tive uma discussão muito séria com a pastora Shirley, muito séria mesmo. E eu lembro que eu fui na casa de um irmão pedir ajuda, porque eu estava assim muito choroso e tal, estava assim, naquela situação difícil, e eu fui lá, e eu lembro que ele falou para mim, ele disse assim: ó, despreza ela, não vai atrás dela não, se ela quiser, ela que vem atrás de ti agora. E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando aquilo, eu falei: meu pai, mas não era isso que eu queria ouvir não. Se eu tivesse ouvido aquele irmão, provavelmente eu nem teria voltado com a pastora Shirley, nem teria voltado, porque eu lembro que ele falou claramente: despreza ela, não vai atrás dela não, não cede para ela não, deixa ela vir atrás de você. Você acha que isso é o conselho de um homem de Deus para a sua vida? Claro que não. Você está lá precisando de ajuda. O que é que um homem de Deus nessa hora faz? Fulano, vem cá, vamos orar por essa situação? Deixa eu orar por você. Se acalma, ora, fala com Deus, pede para Deus colocar as palavras certas. Vai lá, conversa com ela, se acerta com ela. Sabe, poxa, vocês são um casal tão bonito, tão abençoado, acompanham vocês há tanto tempo na igreja. Seria uma tristeza muito grande, uma perda muito grande para o Senhor Jesus, ver vocês dois separados. Não é assim que um homem de Deus falaria, sim ou não? Mas ele falou: não vai atrás dela não. Ou seja, muitas vezes, se você não tiver sóbrio, se você não tiver vigilante, você pode ouvir um conselho desse e destruir a sua relação, o seu casamento, ou até a sua vida com Deus. Sim ou não, pessoal? Amém? Tá claro isso? Ok? Então, para a gente finalizar, volta lá
para 1 Pedro 5, só que nós vamos ler o versículo 9, para finalizar agora. Olha o que diz. 1 Pedro 5, 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que é que Pedro está dizendo? Que todos nós que estamos no mundo, como homens de Deus, nós passamos pelas mesmas aflições, mas a gente não pode deixar de ser o quê? Sóbrio e vigilante. Por isso que ele diz, um versículo antes, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, pronto para nos tragar. E aí, ao mesmo tempo que ele mostra que Satanás está tentando nos derrubar, está tentando nos tragar, ele diz, resista firme na fé. Aonde é que você resiste firme na fé? Aqui, ouvindo a palavra e se enchendo do Espírito Santo. Amém? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fica de pé, eu quero orar por